Minas Gerais é um dos principais centros econômicos do Brasil. É uma mistura do tradicional com o moderno. O Rio São Francisco banha o estado, onde o delicioso pão de queijo ganhou fama mundial. Cidades históricas, montanhas espetaculares e parques nacionais são algumas das atrações de Minas. A capital, Belo Horizonte, é um ponto importante de cultura, da moda, da indústria e do futebol. O Clube Atlético Mineiro comemora 100 anos de muitas glórias e conquistas. É um dos clubes de futebol mais tradicionais do Brasil, o mais antigo do seu estado. Tudo começou em 25 de março de 1908. Um grupo de estudantes se reuniu no coreto do Parque Municipal de Belo Horizonte e decidiu criar um time de futebol, o Atlético Mineiro Futebol Clube, que 4 anos depois passaria a se chamar Clube Atlético Mineiro. Também em 1908, no dia 18 de junho, começou a imigração japonesa para o Brasil. Chegou ao Porto de Santos o navio Kasato Maru, trazendo 165 famílias vindas do Oriente. Eles vieram ajudar nas lavouras de café e acabaram influenciando as técnicas agrícolas e de pesca dos brasileiros. O Atlético seguiu se preparando para competições, formando bons atletas, descobrindo talentos. Em 1915, a equipe venceu o primeiro torneio de futebol realizado em Minas Gerais. Depois disso, foram outros 38 títulos mineiros, sendo o maior vencedor de todos os tempos. Nesta mesma época, o número de imigrantes japoneses que chegavam ao Brasil aumentou consideravelmente, principalmente no estado de São Paulo. No futebol, o Atlético continuava conquistando troféus. Em 1950, foi o primeiro clube brasileiro a fazer uma excursão para a Europa, onde conquistou o título de campeão do gelo e abriu as portas para o futebol brasileiro. As portas se abriram para o futebol, mas se fecharam para os imigrantes nipônicos. No final da década de 30, ficou interrompida a imigração e as manifestações culturais japonesas. Em meados dos anos 40, tudo voltou à normalidade. O fluxo de imigrantes novamente se fortaleceu. Na década de 70, o Clube Atlético Mineiro foi campeão dos campeões nacionais pela segunda vez. A primeira havia sido em 1937. Além disso, o time teve a honra de conquistar um dos seus títulos mais significativos, o de campeão do primeiro campeonato brasileiro, em 1971. Foi também a partir da década de 80 que a situação se inverteu entre Brasil e Japão. Os nipo-brasileiros e suas famílias passaram a emigrar para o Japão à procura de melhores oportunidades de trabalho. Hoje, 300 mil brasileiros vivem no Oriente. Na década de 90, o Atlético buscou os seus 2 títulos internacionais mais importantes. Foi bicampeão da Conmebol, competição equivalente à Copa da UEFA. 100 anos depois da chegada dos primeiros japoneses ao Brasil, chegou a hora do futebol do Atlético desembarcar em terras nipônicas. A torcida atleticana é uma das mais apaixonadas do país. Ela está sempre presente nas partidas, apoiando os jogadores. Em homenagem a essa torcida, que atua nos estádios como o 12º jogador do time, o Atlético imortalizou a camisa 12. Em 2006, os torcedores que lotavam as arquibancadas bateram recorde de maior público das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Foram ao Mineirão 74.694 pessoas. Na média por jogo, o Atlético também foi recordista. Honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar, lutar, lutar pelos gramados do mundo pra vencer. Clube Atlético
vez até morrer. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. O programa de formação de jogadores do Atlético é um dos mais eficientes do Brasil. Nos últimos 5 anos, 20 atletas formados nas categorias de base do clube foram atuar no exterior. Entre eles estão o lateral esquerdo Dedé, que foi para a Alemanha, o volante Gilberto Silva, que foi para a Grécia, o meia Paulinho foi para o Japão, o atacante Kim para o Catar, o meia Mancini na Itália, o goleiro Diego e o zagueiro Lima, que jogam na Espanha, o atacante Afonso e o zagueiro Caçapa, que estão na Inglaterra, o atacante Túlio de Melo na França e o meio-campo Lincoln, que está na Turquia. O Galo Coaching foi um programa criado em novembro de 2007. É um workshop de futebol para aperfeiçoar os profissionais envolvidos nas várias áreas de atuação no esporte. Treinadores, preparadores físicos, administradores, fisioterapeutas e médicos esportivos de várias partes do mundo trocam experiência e conhecimento durante 5 dias. O Galo Exchange Program é um programa direcionado para atletas entre 12 e 18 anos. Eles têm a oportunidade de frequentar os treinos e utilizar toda a estrutura da cidade do Galo, considerada uma das melhores do país. O Galo International Program é voltado para equipes já formadas ou grupo de atletas. Existem programas diferenciados de acordo com o nível técnico das equipes. Os participantes ainda têm a chance de jogar com times da capital mineira. O programa Rooster Team dá oportunidade a qualquer atleta estrangeiro de disputar torneios brasileiros e ter contato com o alto nível do futebol do país. A preparação de um grupo para uma temporada é fundamental. Para isso é preciso uma boa estrutura de trabalho que a cidade do Galo oferece. Tanto que no período de 15 de junho a 19 de junho de 2008, a seleção brasileira se hospedou no Centro de Treinamentos do Atlético. O Atlético se preocupa em reservar um tempo na agenda para que os jogadores em formação disputem torneios pelo Brasil. Uma chance de os jovens atletas adquirirem uma experiência que será importante no futuro profissional. O Atlético fez parcerias de intercâmbio para compartilhar com outros profissionais os conhecimentos e principalmente a tradição do clube. Nos Estados Unidos, o parceiro é o DC United e na Austrália é a equipe do Queensland Rower.